Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer licenciatura em computação lá na Rural também, certo? Então aqui é um pouquinho dos meus estudos sobre funções. Então vamos devagarzinho. Na aula passada a gente falou sobre conjuntos numéricos, mais especificamente, e sobre relações, que são uma conexão entre dois conjuntos, certo? Então hoje ainda começar a trabalhar sobre funções. Então, de um jeito mais tranquilo do que na faculdade. Para que nossa base sobre função, sobre a definição de função seja boa, para que no próximo vídeo a gente comece a pegar um pouquinho mais pesado sobre função de universidade real. Então, vamos devagarzinho, certo? Então, o que danado é uma função? Já que a gente estudou relação, né? Então, a função do conjunto A para o conjunto B é uma relação de A e B que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Aí você faz. Tá. Qual é a diferença disso para a relação? Na função, todo elemento de A, certo? Ou cada um dos elementos de A deve ter uma conexão para um elemento de B. Então, um elemento de A não pode ter duas conexões para dois elementos de B. Tem que ser uma conexão só. Então, cada elemento de A é ligado, conectado com um único elemento de B. Massa? Vamos devagarzinho. E qual é a notação desse negócio? F, que é a função, né? De A, que é o conjunto inicial, a B. Então, até B. F de A em B. Essa é a notação dela. E a função, ela funciona como uma máquina. Na entrada dessa máquina, você vai ter um elemento de A, e na saída da máquina você vai ter um elemento de B. Então você pegou lá, sei lá, vai ser o algodão doce. Minha máquina vai fazer algodão doce. Então a minha entrada vai ser o açúcar. O açúcar, ele é um elemento de A. E a saída vai ser o algodão doce. O algodão doce vai ser um elemento de B. Massa? Algumas coisas funcionam desse jeito. Tipo as fórmulas que a gente vê no colégio da gente. Então as fórmulas são tipos de máquinas, assim como funções. Vamos em frente. Tem algumas definições legais pra gente ver com relação à função. Como assim? Então, vamos devagarzinho. O x, ele vai estar no conjunto que vai sair os termos. No conjunto inicial. A função vai ser de A para B. Então, o x, ele vai pertencer ao conjunto A. E o y, que a gente vai falar agora, vai pertencer ao conjunto B. Certo? Então, a gente chama x de variável independente. Ou seja, ele não vai ter ninguém para depender. Então, por isso que é chamado de independente. Sacou? Então, ó, como ele é variável independente, ele, por si só, ele já é suficiente. Como assim? Veja só, no caso de y, ele é variável dependente. Então, a gente só consegue descobrir y através da função i de x. Então, o y da gente, ele depende do valor de x. Então, por isso que ele é chamado dependente. Tá. Mas por que A e B? Qual é o nome de A e B? A gente chama A de conjunto, ou chamado de domínio da função, que é o conjunto inicial. O B vai ser o contradomínio, que é o conjunto final. Começa em A e termina em B. Mas além do A e do B, tem um conjuntozinho bem especial e bem legal que a gente vai estudar, que é chamado de imagem. Que danado é imagem? Imagem é um pedaço de B, é um subconjunto de B. E esse subconjunto de B, ele funciona do seguinte modo. Eu vou chamar de imagem os elementos de B que tem um A ligado para ele. Como assim? Você vai entender isso quando eu der o exemplo, certo? O exemplo vai chegar já já. Então, simbora. Antes de falar os exemplos, eu vou falar sobre 4 representações dele. E qual a gente vai focar. As 4 representações são através de palavras, que é verbalmente, a numérica, que é através de uma tabela, certo? A visual, que é através de gráfico, e a algébrica, que é através de fórmula. Na faculdade, a gente foca muito em visual e algébrica. Massa? Então, eu vou focar aqui também na parte visual e na parte algébrica, que é a parte pura, mais ou menos. Então, vamos devagarzinho. Vamos pegar um exemplo em cada uma das partes. Então, na verbalmente, eu peguei assim. Seja f uma função que leva um número inteiro ao seu dobro. Certo? Então, vamos devagarzinho.
Eu vou pegar um elemento e vou levar o dobro dele. Essa é a parte verbal da função. Então vamos embora. A parte numérica, que é através de uma tabela. Então, eu vou pegar o 1, vou levar no 2, o 2 no 4, o 3 no 6, o 4 no 8, assim sucessivamente. Essa é a mesma função que está representada acima. Só que a parte de cima tem a parte verbal e a parte de baixo a parte de tabelas. Que é a parte numérica. Certo? Nenhuma das duas a gente vai focar na faculdade. O que é que a gente vai focar? Parte visual. Quando você olha a parte visual dessa função, você primeiro acha estranho. Principalmente se você já estudou função antes. Você vai ver que futuramente vai falar um pouquinho sobre o teste da reta vertical. E se você fizer o teste da reta vertical aqui, vai dar ruim. Porque vai ter espaços entre os termos. E função não é assim. Porque na função que a gente estuda na faculdade da gente, e no colégio, a maioria delas, ela é uma função dos reais nos reais. Então o que você está vendo embaixo é uma reta real. O que você está vendo em pezinha é reta real também. Se fosse dos números inteiros, não teria uma brecha de um número para o outro. Então é por isso que ficou esse negócio estranho. Mas por que eu trouxe uma função inteira? Porque é mais fácil a gente identificar a imagem, o domínio contra o domínio numa função assim. Que a gente consegue discernir bastante os elementos. Na aula que vem, eu vou ensinar como calcular imagem, domínio contra domínio em funções reais. Que vai ficar mais legal e como cai na faculdade. Mas é um pouquinho mais complicado. Só um pouquinho. Então, para facilitar a vida da gente, com a minha primeira aula de função realmente propriamente dita, eu trouxe função inteira. Certo? E a parte algébrica, que é a parte da fórmula, né? Então, seja f uma função dos inteiros nos inteiros. E a fórmula dela é f de x igual a 2x. Ou seja, eu vou pegar um termo e vou levar o dobro dele. Massa. E vai acabar a aula e você não vai falar o que é domínio contra domínio e imagem? Não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é domínio contra domínio e imagem. Então vamos devagarzinho. Para facilitar a vida da gente, eu vou pegar a mesma função, que é a função inteira. Só que eu vou restringir ela. O meu conjunto inicial, que é o A, eu vou chamar de A, que vai ser os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto de chegada, que vai ser o nosso B, vai ser os elementos de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os elementos inteiros de 1 até 10. Então vamos lá, devagarzinho. Como é que vai ser representado? Esqueci de falar a função, né? Vai ser, do começo vai ser de A até B. E a função vai ser chamada de f de x igual a 2x, que foi a mesma que a gente viu nos exemplos anteriores. Na parte dos tipos dela. Então, primeiro vai ter que representar. Vou falar por diagrama, que é mais fácil. Então vai ter o conjunto A, certo? E vai ter o conjunto B da gente, que é de 1 até 10. Então vamos lá devagarzinho. A função da gente é pegar um elemento de A e vai chegar até B. Por exemplo, o 1 vai ser levado no 2. O 2 no 4. O 3 no 6. O 4 no 8. E o 5 no 10. Essa vai ser a nossa função. Então, você percebeu que tem alguns elementos da parte B que não tem uma setinha ligada? É um pouco estranho isso. Não é tão estranho. Mas você vai entender agora o porquê, certo? Então, para facilitar a vida da gente, eu deixei aqui organizado. Então, vamos estudar quem é domínio contra domínio e imagem. O domínio vai ser o conjunto, ou diagrama todinho, dos elementos que estão saindo. Ou seja, a da saída ou do elemento do conjunto inicial, tanto faz. Então, a saída da gente vai ser o A. Vai do A para o B. Então, quais são os elementos que estão no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse falar que o domínio da função era igual ao conjunto A, poderia também. Certo? Mas eu deixei deixar mais explicadinho assim. Que é o nosso contradomínio. São os elementos da chegada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? É o conjunto completo da chegada. E agora a parte mais legal é a imagem. A imagem vai ser os elementos de B, do lado de cá, em que tem setinha chegando. Ou seja, tem um elemento de A que vai ser ligado até ele. Então será o 2, 4, 6, 8 e 10. Certo? Então esse é o nosso domínio contra domínio e imagem nessa função inteira. Na próxima aula eu vou falar sobre funções reais, propriamente ditas. E vai ficar mais legal. Então a aula de hoje é só isso. Muito obrigado. Gostou, dá aquela curtida, compartilha, mostra para os amigos.
Como aqui a parte inicial, também dá para ser mostrado no ensino médio. Mostra para o ensino médio e vai ser sensacional. Quem gosta de concurso também. Então compartilha, comenta o que achou desse vídeo. E é isso. Cheiro, cheiro. Tchau, tchau.